Paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí. Vamos falar sobre as hierarquias dos anjos, né? Como funciona isso aí. Então vamos lá. São seres que também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo um terço dos anjos. É interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, duas vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala, o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo. E eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Porque as pessoas não entendem. Ela acha que Satanás caiu, ela pensa que ela pega aquela guerra lá de quando fala em Gênesis que Satanás caiu, não fala que ele caiu para a terra, fala que ele caiu da posição de querubim da guarda e ele perdeu a glória de Deus, entendeu? Porque ele se tornou anjo caído e aí virou automaticamente demônios. Então ele perdeu a posição, a glória, mas ele não caiu para a terra. Quando ele é lançado na terra, é no final dos tempos, lá em Apocalipse, que Deus expulsa ele de lá. Então, ele tem, ali no livro de Jó, ele tem acesso a Deus ainda, que quem conhece a história de Jó sabe, né? Do que eu estou falando. E no tempo de Jesus também, porque depois de Cristo, Paulo escreveu a carta de Efésios, diz assim, a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra ossos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, quer dizer que tem o terceiro céu onde habita Deus e uma distância para outra é longe, mas os espíritos malignos, eles andam fora do tempo, então eles têm uma velocidade, né? Então, os espíritos malignos estão no segundo céu, entendeu? O primeiro céu é o firmamento, o segundo céu e o terceiro céu. Entendeu? Tem quem diga que tem mais de terceiro céu, né? Mas a Bíblia fala até terceiro céu, né? Que Paulo foi até o terceiro céu, paraíso, veio coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, ele foi em espírito, né? Igual foi João, que João, na ilha de Pátimo, Deus levou ele em espírito ao céu para revelar as coisas, em espírito, não foi em carne, hein? Tá? Então, o que acontece? Satanás tem acesso. Hoje, nos nossos dias, tô falando de mim, tá? Não tô afirmando. Tô falando do que eu acho. Eu acho que Satanás já foi tirado para a terra, porque olha o mundo do jeito que tá, olha a bagunça errada que tá aqui. Então, e tem quem acredita que Satanás está preso. Isso é outra heresia, outra distorção da palavra, tá? Porque olha para o mundo e vê se parece que Satanás está preso. Então, isso aí é tudo uma conversa. É a história do próprio diabo para iludir as pessoas, né? Então, das duas, uma, ou ele ainda tem acesso ao céu, ou ele já está aqui na terra, porque ele falou, o diabo e seus anjos, que está lá no livro de Apocalipse, foi atirado, expulso do céu e atirado da terra. E sabe que lhe resta pouco tempo, por isso ele desceu à terra cheio de fúria. Ai dos habitantes da terra, entendeu? E dos habitantes de quem está no caminho de Deus, né? Porque quem está no caminho de Satanás, né? Eles vão ter a falsa paz aí por um tempo, mas depois vai ter as perseguições ao cristão e depois o próprio anticristo vai perseguir os próprios súditos dele, né? Que seguiu ele. Então, Satanás não foi expulso do céu lá em Gênesis, não. Ele caiu da posição dele em Gênesis, ele não caiu para a terra. Hoje, aí em Apocalipse, ele é lançado da terra e os abismos. Então, ele sai entre os abismos e a terra. Do mesmo jeito que ele ia do segundo céu, a presença de Deus acusar Jó, acusar os santos, né? Acusar a gente, porque a gente falha, né? Então, é isso. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo?
como ele é extraordinário, aí o Satanás fala, eu dar tudo para ele. Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala, você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. Algumas pessoas vão até dizer, não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler. Não só no Apocalipse, não é verdade mesmo, porque não só no livro de Apocalipse, mas no livro de Carta aos Efésios de Paulo. Paulo fala que a nossa luta é contra principado e potestade. Jesus fala para Pedro, assim, ele olha o mundo espiritual, vê Satanás atrás de Pedro. Arreta daqui, Satanás. Mas Jesus não estava falando para Pedro, estava falando que estava atrás de Pedro, soprando no ouvido de Pedro. Entendeu? Então, Paulo fala na carta de Efésios, que foi escrita depois da morte e ressurreição de Cristo, que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entendeu? Ele fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Ele estava no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite. Ele vai lá para dizer, ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá, ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo, olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo como a gente vence o diabo? Pelo sangue de Jesus e pela pronúncia da palavra. E vós os que entendeu? A espada que sai da boca de Jesus é a palavra. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo me resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Olha lá. Pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que Jesus fez na cruz. Exato. E pela palavra do testemunho. Palavra do testemunho do que Jesus fez. Quando o inimigo vem acusar, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a gente vence também dando testemunho do que Cristo fez. Então, ao invés de você falar, estou ferrado, não tem chance para mim, não, Senhor, eu pequei, mas Jesus morreu na cruz. Me lavou pelo sangue. Os meus pecados foram perdoados, eu estou limpo na presença do Senhor. E dessa maneira, a gente vai vencendo enquanto não chegar esta hora final em que Deus falou, agora basta, agora você não tem acesso nunca mais, sai daqui você e os seus demônios. Então, ou seja, Lúcifer, ele ainda continua atuando com grande poder. Jesus, quando ele está chegando perto da hora da sua morte, ele diz assim, eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele não está falando de principados de regiões. O príncipe deste mundo. E eu não tenho nenhuma parte com ele. Quando Satanás tentou Jesus 40 dias no deserto, ele propôs 3 coisas para Jesus. Primeiro, que ele transformasse a pedra em pão. Essa é a luta da carne. Depois, aí Jesus respondeu com a mesma palavra. Ele usou a palavra, aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí quando veio tentação para nós, do inimigo, para a gente comer das iguarias do mundo, comer das iguarias, o que é comer das iguarias do mundo? Não estou falando comer de comida mesmo.
Eu estou falando dos prazeres carnais, que o mundo te põe mediante Satanás para você cair em pecado. Aí você fala, nem só de alimento da carne vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e alimenta o meu espírito, alimenta a minha alma. Arreta daqui, Satanás, em nome de Cristo. Aí ele foge, entendeu? Aí a mesma coisa que ele vai falar agora aí, ó. O Lamartine vai falar que foi 3 tentações. Vamos para as outras aqui, ó. Quer ver? E falou, se joga daí, porque se você se jogar, está escrito que Deus dará ordem aos anjos para que te sustenham. Ali ele estava atacando a alma, a mente de Jesus. Será que ele vai mesmo te sustentar? E por último, ele tentou o Espírito de Jesus. Se você me adorar, prostrado, eu te dou todos os reinos desse mundo. Veja o que ele queria porque fazer. Porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Ele sempre teve adoração no céu. Só que ele está dizendo, eu vou te dar esses reinos aqui, não são teus. São meus. Os reinos desse mundo. Jesus não falou, não, esses reinos não são teus. Jesus só falou, olha, só o Senhor teu Deus te adorarás. Então, de fato, prestar culto só a Deus. Os reinos desse mundo, esses presidentes, esses caras poderosos que apertam o botão, matam e destroem e fazem acontecer, eles não estão sendo dirigidos por Deus. Eles estão sendo dirigidos por Satanás. Então, sim, dirigido por Satanás, mas com a permissão de Deus. Porque foi o que eu falei no outro vídeo. Deus usa... Por que Deus já não destruiu o diabo? Porque Deus usa ele por propósito de Deus. Porque Deus, se Deus destruir ele facilmente, Deus seria injusto. E Deus é totalmente justo. Ele não pode ir contra os próprios princípios dele, contra as próprias leis que o próprio Deus criou, né, para reger o universo e contra o caráter dele. Então, Satanás não vai poder acusar Deus de justo, nem os incrédulos, porque Deus está mandando profeta para avisar. E outra, Deus deu livre-arbítrio. E outra, Deus usa até o tempo que Deus decidir que acabou tudo, Deus usa por propósito dele. Qual que é o propósito que Deus usa Satanás? Para provar a humanidade, para que lado a humanidade vai ficar. Se a humanidade vai aceitar por amor a Cristo, a Deus, e se voltar para Deus, e mesmo que passe por dificuldade, por injustiça, por calúnia, por perseguição, por luta, por açoites, por martírio, sendo martirizado, sendo morto, pisoteado, não nega a fé. Aí esse vai para o céu. Agora aqueles que, não aguento a perseguição, vou desistir, ou então que não quer ir porque é incrédulo, não acredita na palavra da verdade, ou então esses são o que o diabo vai arrastar. Entendeu? Por isso que Deus não destrói o inimigo. Entendeu? Por causa do propósito e por causa da justiça e do caráter de Deus. Entendeu? Agora, muita gente, mesmo eu explicando isso, não vai entender, não vai aceitar essa resposta, mas aí já não posso fazer nada. É o que Deus revela. Entendeu? Acontece. E vai terminar quando Cristo vier. Agora, enquanto isso, nós que servimos a Deus, que somos de Deus, a gente pode resistir. Pode fazer com que ele tenha limitações no seu poder. Tem mais alguma pergunta aí, Lene? Tem bastante aqui, viu, pastor? A outra imagem, coloca essa outra representação da arca. Está mais bonita aí, né? Tá vendo? Aí fica mais claro, né? Os querubins protegendo a glória de Deus. Tem uma imagem também aqui que a gente conseguiu do tabernáculo aí também, como era o tabernáculo. Mostra lá o tabernáculo, é lindo também. Olha lá, gente. Deixa eu ver entender. Deixa eu explicar para vocês. Olha, é maravilhoso isso aí. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. O tabernáculo fala de Jesus. Porque Jesus é a porta. Isso. Das ovelhas. Quando passava a porta, entrava no altar de sacrifício. O altar de sacrifício fala que Jesus morreria pelos nossos pecados. Que aquele tempo sacrificava animais, né? O sacerdote chegaria na pia e lavava as mãos do sangue. Aproxima um pouco mais, que ali tem eles. Quem nos lava é Cristo. Ali, ó. Mas aquilo lá é uma pia, vai mexer pelo seu sangue. Vai com o mouse assim, mais para cima, mais para cima. Aí vai aí. Essa é a pia lavatória. Por quê? Porque o sacerdote, ele sacrificava o animal, ficava com a mão de sangue, chegava ali dentro, ele lavava as mãos. Jesus é aquele que nos lava e nos purifica de todos os pecados.
Você consegue entrar dentro dos santos Por isso que eu falo que o Antigo Testamento é uma figura, é um simbolismo, entendeu? Para a nova aliança. Que muitos não entendem isso, né? Não adianta você explicar 10.000 vezes que não entende. Quer praticar as obras da lei, quer praticar tudo essas coisas da lei lá. Só não mata animais hoje, porque senão voltaria a matar animais, né? Mas frequenta templo, faz rituais, né? Nada disso tem hoje mais. Vai voltar a ter no reino milenial de Cristo, mas agora na nova aliança não tem. Para entender isso, as pessoas precisam entender as dispensações da obra de Deus. Que é dispensações? Como Deus agia em cada série, cada época e qual o propósito de Deus para com os judeus, com os gentios. Isso são dispensações. A igreja de Deus, o povo terreno que é Israel, a Israel espiritual que é a igreja, né? Como todo, onde está judeus e gentios juntos, né? Convertidos a Cristo, entendeu? Isso são dispensações, entendeu? Naquele primeiro cortina ali, entrava no lugar santo. Do lado esquerdo ficava a menorá, Jesus é a luz do mundo. Do lado direito ficavam os pães da proposição, Jesus é o pão da vida. Exatamente. Em frente ficava o altar de incenso. Quando você vai para a palavra, quando é o nosso intercessor. Quando você vai para a palavra, você já tem a porta, que é Jesus, que é a porta das ovelhas. Você já tem o pão da vida, que é Cristo. Você já tem a água da fonte da vida, que é o mesmo Jesus. Você já tem o sangue do Cordeiro que nos lava, que é a própria palavra, que também que é o sangue. Tá tudo na palavra. Por isso que eu chamo ela de fruto da árvore da vida. Entendeu? Porque a palavra diz, quem tem a Jesus tem a vida. Entendeu? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida de Deus está em você, é o Espírito de Deus, e você nele. Entendeu? Atravessava aquele véu, vinham os santos dos santos. Jesus é o santo que nos leva à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela coluna de fogo é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ela vinha sobre os santos dos santos e a voz de Deus muitas vezes era ouvida. Ah, é? Era. Imagino. Olha, gente, você sabe que nós estamos aqui numa guerra espiritual e estou tontinho. Eu estou com uma dor de cabeça também. É incrível. Gente, olha, isso aqui não é brincadeira não. Você que está nos vendo aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vim aqui no Vilela várias vezes. Agora eu estou zonzinho, eu estou sentindo a luta espiritual que nós estamos tendo aqui. Mas eu quero declarar na tua vida que hoje é dia de... Às vezes eu sinto também. Quando a gente fala de coisa do tempo do fim, abre os olhos da pessoa espiritual, fala de anjo caído, de Gênesis, vixe, é uma luta, uma batalha espiritual. Por isso que o inimigo move situações na minha vida para pessoas me atacar. E não é só eu, qualquer pessoa, escolhido de Deus, seja você tendo muito ou pouco conhecimento e que Deus te deu uma missão, uma obra, você vai ser atacado pelo inimigo, vai ter guerra espiritual, cara. Aí você tem que entrar em oração, tem que ler a palavra, botar a palavra em prática, fazer atos de justiça, de amor, de caridade, para destruir os atos que o diabo vem para fazer você cair na tentação, pecar e vem te atormentar, mover pessoa para te perseguir, vai ter as guerras. E os próprios, você sente perturbação dos espíritos rodando ali, porque nós estamos cercados tanto de anjos de Deus como de espírito maligno, e eles lutam entre si, o anjo para nos proteger, os malignos para nos tentar e nos perturbar, entendeu? Ainda mais quando a gente fala dessas coisas aí. Hoje, se você estiver oprimido, hoje... Por isso que a maioria das pessoas não gosta. Suicídio. Elas têm medo, mas não pode ter medo, porque Deus quer que você seja corajoso, porque se você depender dele, Deus te dá força para vencer tudo. Você já entra numa batalha sabendo que você é vencedor. Você só vai ser provado na sua batalha. Você vai passar por luta, vai passar por ferimento, um ferimento espiritual que eu digo, né? Mas você vai ter a vitória.
entendeu? Aí a Bíblia diz que os covardes não entram no reino dos céus, entendeu? Os tímidos, né? Que tímido aqui é de covardia, eu digo, né? Você entra em certas situações, não quero falar disso, irmão, entendeu? Sei lá, cara. Hoje, se você tiver com vontade de abandonar a vida, eu quero declarar o poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser, Jesus. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu repreendo esses demônios que estão aqui atacando a minha, ao Vilela, porque, Senhor, nós estamos deflagrando aqui, Senhor, a verdade no mundo espiritual. E o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha vitória, que este podcast possa parar por qualquer coisa. Tava zonzinho, cara, já passou. Já passou. Eu tenho certeza que se eu medisse a minha pressão ia estar alterada. Mas eu creio que Deus tem um propósito aqui para esse lugar aqui. Nós vamos continuar falando aqui em nome de Jesus. Tá. Acabou aqui, irmãos. Em tormento.